Oi pessoal, eu sou a Juliana. Aqui no canal tem muito vídeo de bullet journal e eu gosto de dar várias ideias de decorações, de materiais que vocês podem utilizar. Só lembrando que isso não é fundamental se você tem um bullet journal, fazer decorações, usar diversos tipos de materiais, fazer colagem, adesivo, enfim. Isso não é necessário, tá? Mas se você, como eu, gosta de fazer decoração, gosta de ter o seu momento, né, mais terapêutico, escrevendo, desenhando, pintando, enfim. Então eu gosto de trazer decorações pra vocês, porque a gente sempre precisa, né, de várias ideias, de inspirações. E eu gosto também de trazer materiais que são acessíveis, que são fáceis, né, porque aqui, se você acompanha o canal, o meu estilo de decoração é bem simples, eu não faço nada super elaborado, não sei desenhar, não faço lettering, então aqui as coisas são simples, pelo menos, né, eu tento fazer que sejam simples porque é o estilo que eu gosto, é o estilo que eu sei. E eu tive uma época em que eu usei muito lápis de cor para fazer decoração, porque eu tava começando, eu não tinha ainda muitos materiais, e eu gostava do efeito do lápis, e também porque o lápis é muito versátil, porque você não precisa ter uma gramatura específica de papel para poder usar o lápis, porque ele não vaza, ele não vai estragar sua folha. Você também consegue comprar lápis de diversas cores, de diversos, custo, né? Então você decide o quanto você quer gastar, usar ele mais forte, mais fraco. Então eu trouxe aqui o meu budget de 2019, que é um dos cadernos em que eu mais usei lápis de cor, para dar várias ideias de decoração para o seu bullet journal usando lápis de cor. Já gostou do tema do vídeo? Então curte, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que tem fotinhos de vários layouts, que eu tenho bullet journal desde 2017, por aí, então tem muita foto por lá de inspiração para vocês. Bom, esse primeiro exemplo aqui ele é bem simples. Eu fiz alguns doodlezinhos, né, que são esses desenhos simples e soltos. Usei como contorno, né, uma canetinha preta normal e pintei usando, né, os lápis de cor que eu tinha escolhido. E usei aqui no centro para colocar o mês de janeiro, essas réguas aqui que são, né, escolares de letras. Eu tenho de vários tamanhos, eu uso bastante. E aqui eu usei de uma forma bem simples, eu só fiz o contorno, né, também de preto. E pintei na cor que eu queria. Então, é tudo lápis de cor e caneta preta, basicamente. E você não precisa se preocupar porque não vai vazar pro outro lado, né, porque é lápis de cor. Então é uma forma bem simples de você criar temas, né, só usando os tons do lápis para fazer a pintura. E também você pode escolher a intensidade, né, se você quer fazer mais forte ou mais fraco, a cor, né, muda um pouquinho. Nesse layout semanal, eu usei uma outra régua que eu gosto bastante, sempre recomendo, que é essa régua aqui de formas geométricas. Ela é bem baratinha e ela é muito útil também, muito versátil. Aqui eu simplesmente escolhi, né, uma forma, no caso esse aqui é um hexágono, é difícil de falar, que eu pintei de amarelo, queria fazer uma semana temática, né, em amarelo. Pintei ele, fiz, né, a bordinha também de caneta, coloquei as letras, né, dos dias da semana e um númerozinho pequenininho. Usei também o lápis para separar, né, os dias. Aqui também no calendário para pintar a semana. Coloquei um post-itzinho aqui, uma frase e pronto, a semana já ficou, né, da cor que eu queria, no tom que eu queria. E com os lápis de cor você pode fazer essa semana, né, as suas semanas serem de qualquer cor ou, né, misturar, enfim. Então foi uma coisa bem simples e prática de fazer. E caso você queira, você também pode desenhar usando lápis de cor, com ou sem bordinha, né, nesse caso eu coloquei uma borda com caneta colorida, né, em vez de preta, como eu tava usando, mas também você pode fazer desenhos sem colocar uma borda, né, pra ele ficar mais suave, né, no contexto aqui do seu layout. Eu, como vocês podem ver, não sou boa em desenhos, né, ainda tentei um pouco, mas, né, enfim. Mas também fiz aqui de novo um layout semanal também temático com cores, então coloquei uma washi tapezinha aqui pra compor. E já ficou uma carinha bem diferente, né? Ficou bem decorada, mesmo usando só 2 tons, né, de lápis de cor nesse caso.
Outra forma que eu usava bastante lápis de cor era para destacar os títulos. Então eu colocava, né, no tom que eu queria atrás da palavra e ou escrevia primeiro, né, dependendo da caneta que você usa, você consegue escrever bem, né, em lápis de cor. Outras não fica tão legal, então testa antes de usar para garantir se é melhor você passar a primeira caneta e depois o lápis de cor por cima, ou fazer o contrário. Mas é muito legal se você não tem várias cores de caneta, né, para títulos e tal, porque com o lápis de cor você, né, dá esse destaque maior e coloca, né, dentro da sua decoração do mês as cores que você quiser, né, com base no lápis de cor que você tem. Então também é uma coisa bem fácil, bem prática de fazer, bem rapidinho. E também, se você gosta de fazer rastreadores, você pode usar os lápis para marcar os seus rastreios. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu rastreio de séries, né, que até hoje, em 2022, eu ainda uso com lápis de cor. Acho que uma vez só eu fiz com canetinha, mas desde então eu sempre usei lápis de cor para marcar cada episódio, né, que eu ia avançando. Eu acho muito legal que, de novo, como o lápis de cor tem inúmeras opções de cores e é baratinho, eu consigo adaptar, né, e escolher a cor que eu quiser para o meu layout. E esses layouts todos que vocês estão vendo aqui, eu não tinha ainda esses lápis de cor aqui da Faber-Castell com acho que 24 cores, não sei, eu tenho várias cores. Na época eu só tinha 12 cores de lápis da Bic, então eu fiz tudo isso aqui com apenas 12 cores. Então imagina se você tiver as 48 ou enfim, né, aquelas caixas maiores de lápis de cor, você consegue ainda fazer muito mais, sem contar lápis de cor aquarelável, né? Eu não faço aquarela, mas se você fizer, é ainda melhor, né? Pra dar efeitos diferentes, tons diferentes, misturas, né? Então, quanto melhor essa técnica também, ou o material que você utilizar, se for mais profissional, você consegue dar efeitos diferentes, né? Também pro seu layout. Você que define o nível, né? Que você quer fazer, de dificuldade ou de profissionalismo, né? Dependendo da sua habilidade aí. Então eu uso aqui para marcar os seriados e também teve uma época que eu usei muito rastreador de humor. Hoje em dia eu não uso mais. Só que é muito legal para você fazer também preencher. Tipo assim, nesse caso era um mês temático do meu aniversário, então eu fiz balões e pintei. E o que eu achei legal aqui que eu fiz é que nem sempre você tem um humor só ao longo do dia, né? A gente sempre varia o humor. Então, como eu tava usando lápis e também esses rastreadores eles eram maiores, né? Eram balões, eu conseguia marcar, se eu me senti... Tava normal, aí eu fiquei muito feliz, aí eu fiquei normal depois de novo. Então, consegui mostrar as nuances, né, do humor ao longo do dia. E também uns lápis dentro dos tons que eu queria, né, usar na decoração do mês. Aqui outro exemplo que eu usei, eu lembro de ter achado um layout parecido com esse no Pinterest, achado muito bonito, só que ele era feito com canetinha, aquelas Tombow, acho que era alguma dessas assim. Só que eu não tenho até hoje esse tipo de caneta, então eu usei com a marcação, né, de lápis de cor, bem clarinho atrás, só para dar um tom, né, de novo, um destaque no título, né, para diferenciar. E eu lembro que ficou muito massa, deu o efeito que eu queria, mesmo eu não tendo exatamente o mesmo material que eu queria para reproduzir aquele tipo de layout. E dessa forma, do jeito que eu usei o lápis bem clarinho, mas se eu quisesse dar um destaque maior, eu poderia, né, fazer mais forte e ter mudado até, né, bastante a cara desse layout. Aqui eu usei, na verdade, diferente, né, dessa forma. Em vez de ser no fundo, eu deixei o espaço, né, do dia da semana e do número, né, do número do dia do mês. E usei só realmente para separar um dia do outro. Esse aqui eu já usei para pintar, né, alguns doodlezinhos que eu fiz na semana, também para dar sombra, né, aquele estilo de caixinha de texto, né, que você pode pintar de várias cores, né. Aqui eu também peguei nos tons aqui da semana, dei um destaque maior pro dia, né, do meu aniversário e usei só uma canetinha colorida, né, caneta de gel, o resto foi tudo caneta preta e o lápis de cor.
E mesmo tendo, né, desenhos, que é algo que eu não faço muito, não sou muito boa, eu acho que ficou muito legal. Usei régua, né? Então fica mais harmônico, né? Se você não tem tanta controle, né, com o lápis na mão. E aí só fui acrescentando os tons. Eu sou apaixonada por esse layout, eu acho ele lindo. Esse aqui também foi um layout bem desafiador na época, né? Que tinha muita gente que desenhava no fundo. E eu, né, achei essa opção de fazer nuvenzinhas, né, no fundo e caixas com os dias da semana em cima. Então também no lápis de cor e só régua para marcar os dias do mês aqui. E você pode usar esse estilo de desenhar por baixo, né, digamos assim, e fazer qualquer tipo de forma, né, de desenho, qualquer coisa aqui atrás e, né, deixar a caixa livre para você escrever as atividades, as tarefas que você tem que fazer. E aqui de novo a sombra, né, da caixinha do título eu também pintei com lápis de cor. Esse meu mês de junho de 2019 é também muito lápis de cor. Eu fiz temático de arco-íris, então eu tinha algumas canetas, né, nas cores que eu queria, então eu já usei na época. Mas eu também usei muito lápis de cor para fazer os detalhes, né, dentro do tema que eu queria. Usei como separadores, eu não tinha muitas opções de washi tape na época, então uma coisa que eu fazia bastante era isso também, de criar os washi tapes usando os lápis de cor. Porque daí, de novo, eu desenhando, eu consigo pintar e ter o estilo de washi tape que eu quisesse, né? Então, ou adesivo, né, que também na época eu não tinha muitos, eu conseguia fazer exatamente o tema que eu queria, personalizando e ao mesmo tempo, né, reproduzindo, digamos assim, materiais que eu não tinha através do lápis de cor. Então aqui, ó, gosto bastante de fazer isso, de escolher cores diferentes, né, para marcar os seriados, porque depois que fica preenchido, fica bem legal, assim, os tons. Aqui, humor de novo. E, né, de novo washi tape, outros detalhezinhos de decoração e por aí vai. Aqui também com as cores, né, uma para cada dia da semana. Aqui eu tentei misturar alguns tons. Como eu disse, com aquarela isso aqui ficaria muito melhor, né? E também o lápis que eu tinha na época, ele não fazia transições muito bem. E também acho que eu não escolhi as melhores cores, né, pra fazer transição. Na época eu não entendia muito bem disso. Mas também ficou diferente, né? Deu um destaque grande pros dias. E aí você combina, né, as cores que você achar melhor. E o último exemplo que eu vou mostrar pra vocês é com esse daqui, que eu usei no mês de julho de 2019, que foi um mês temático, né, de espaço. Então aqui, diferente do mês de janeiro que eu desenhei e pintei com lápis de cor, aqui eu peguei essa imagem, ela era preta e branca da internet, imprimi, cortei e eu pintei das cores que eu queria. E fiz, né, temático o mês pra mim. Esse outro artifício que eu acho muito legal, se você não desenha, é você pegar imagens que são preta e branca da internet no tema que você quer e com lápis de cor, ou até com canetinha, né, você pode pintar e colocar dentro das cores que você quer fazer. Então eu acho que com todas essas ideias de coisas que você pode fazer usando o lápis de cor, você não tem desculpa para dizer que não decora o bujo, porque não tem o material, porque realmente você pode reproduzir diversos tipos de desenhos, de decorações, utilizando o lápis de cor, fazer o washi tape, né? Todo tipo de coisa, desde que você tenha criatividade e, dependendo do quanto você quiser dificultar, digamos assim, você vai ter resultados cada vez melhores e também você vai treinando e vendo, né, como é que funciona pra você. E 12 lápis já é uma quantidade ótima para você começar a brincar com isso, testar. Abre o Pinterest, vê quais são os layouts que você gostaria de tentar reproduzir e adapta com as cores que você tem, com os materiais que você tem. O importante é você se divertir, tirar um tempinho para relaxar. Acho muito gostoso fazer isso.
E aqui no canal você tem inúmeros vídeos de bullet journal com inúmeras ideias, né, de temas em que você pode pegar seus lápis de cor e se inspirar, né, para criar suas próprias composições, temas. E claro, se você fizer alguma coisa inspirada nesse vídeo ou nos layouts que eu faço, me marca lá no Instagram, que é @julianamazoli, que eu vou adorar ver, vou repostar. Adoro ver as criações de vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessas dicas. Lembra de deixar o like pra mim, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!